Olha quem vai montar a tua academia ali, ó. Quem? Você? Felipe, Então- se você não conseguir montar a academia pra ele, a gente vai dar um chá de tapa no Montar a sua, que você é o cara mais chato pra academia. Ih, falou que é o cara mais chato. Dá o microfone pra ele que eu gostei Não, mas dele. a gente pra academia é chato mesmo. O cara que fala as verdades aí, né? E ele não tem tamanho pra isso, né? Isso que eu acho legal. Porque o cara, às vezes, pra falar a verdade... Intimidade tem que ser... é uma merda. É, intimidade. Posso ter. Mas a gente tava falando antes aqui que eu já tive um lance de treino. Isso vale pra quem tá em casa também. Pra quem já treinou muito durante um tempo, fez jiu-jitsu, treinava Você vai e mostrar tal. de novo aquela fotinho? Você na cachoeira? Não vou. Vai mostrar? A única. A única que eu tenho, né? Não A deu única. tempo de tirar outra que eu já... a Ele não gordura pode veio. encontrar o Maromba que ele vai mostrar essa foto. Ó, eu já fui também, tá? Que nem aquele cara que jogou futebol um dia, mostra a foto dele com o uniforme do time, né? Depois tá barrigudo e tal. Mas quanto tempo pro corpo ou pra mente voltar a lembrar de como era e ter a vontade? Porque meu problema mais é a tal da vontade, cara. Tudo parece melhor do que treinar. Vontade é difícil, mas formação de hábito você teve com o Wesley aqui. E o Wesley, ele deve ter falado pra É você. cerebral, Né? é uma coisa... 66 dias em média. 66 dias. Então, todo mundo que fala que não se propõe a treinar, pelo menos 2 meses, no horário certo, com uma rotina Disciplina. adequada, cara, acaba falhando porque é o tempo que demora pra você aprender que aquilo é uma coisa que você tem que fazer, né? Basicamente é o trabalho de 2 estruturas cerebrais juntos, né? O striatum dorsalis e o núcleo accumbente. O núcleo accumbente, ele é uma estrutura que é que nem essa jujubinha roxa, e o striatum dorsalis é que nem essa laranjinha. Tá. O roxinho, ele fica percebendo aquilo que te traz bem-estar. E o laranjinha é o que transforma o que te traz bem-estar em rotina. Só que coisas que não necessariamente te trazem bem-estar imediato, elas também viram rotina por causa da repetição. Então, o que a gente faz quando, por exemplo, para quem que é muito útil a conversa dessas duas estruturinhas, né? Para quem, por exemplo, fuma. O cara que é tabagista, ele precisa, Rogério, de alguma coisa que troque a sensação de recompensa que o cigarro dá. E aí, às vezes... E aquela coisa também que ele tem na cabeça de... Toma um café, eu preciso de um cigarro, faz o tal. Tá muito associado, né? Isso daí tem um nome muito importante, né? Isso daí chama a formação de engramas, né? Pensa o seguinte, a unidade básica do computador, megabyte. Certo. A unidade, ou byte, né? Ou bit, byte, né? A unidade básica de memória, nossa, chama-se engrama. Quando você forma uma memória de recompensa, você tem que desfazer essa memória. Por que é tão difícil você refazer um hábito? Porque você gasta energia para destruir essa informação. Então, precisa existir gasto de energia para você reconstruir uma informação de recompensa. Então, a primeira etapa, você troca. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele gostava de fumar quando ele chegava em casa. Então, tá bom. Então, fulano, em vez de fumar, sabe o que você vai fazer? Você vai descer na esteira e vai correr meia hora. Ou então, você vai pegar a bicicleta da sua sala e você vai fazer um exercício intervalado de alta intensidade, 8 minutos. E aí o que acontece? A endorfina sobe, ele tem aquela sensação de recompensa imediata e ele, entre aspas, esquece o cigarro. Mas por quê? O cérebro começa a... Como que funciona? Ele substitui, Você tem um prazer, Então, ele esquece o outro prazer? Ele reescreve. É o mesmo jeito que você... Que nem no computador. Você grava uma coisa em cima de... Exatamente. Só que o que é interessante no cérebro, né? O que é a informação básica? É a percepção de recompensa, né? O computador é Dopamina. difícil você transformar essas coisas ipsis literis, porque não existe uma informação básica de recompensa do computador. Mas a gente tem essa informação, essa sensação, recompensa, recompensa, recompensa. E aí o que você precisa? Para pagar uma coisa que você tem recompensa, você tem que entregar outra que tem recompensa. Às vezes, ou nem indicado que a pessoa ela comece com musculação. Por quê? Porque musculação depende de um tempo que você pratica para você voltar a ter essa sensação. A gente fala para começar com aeróbio por quê? O aeróbio, ele é uma sensação, para quem começa, desconfortável. Isso quer dizer que a compensação, o cérebro ele vai produzir 1 tonelada de beta-endorfina. Olha a galera que é viciada em correr. Exato. Quando você pega gente machucada, você vê gente que tem fratura de estresse, que tem tendinite, mas continua correndo. Os caras que correm são viciados mesmo. São viciados. O cara chega no hotel, chega onde tá na viagem, já... Putz, amanhã eu vou correr, onde que dá pra correr? Eu não gosto de usar essa palavra vício para esporte, porque dá uma conotação negativa. Né? Mas eles estão extremamente habituados a isso. Aí você pode falar assim, mas a galera que faz musculação também é. A galera que faz musculação, ela não faz às custas disso. Você pega, por exemplo, eu e o Júlio, a gente tem... Renato também tem algumas lesões.
A gente reestrutura o nosso treino para fugir da lesão. O sujeito que corre, ele corre apesar da lesão. Entendi. Então a gente tem mulheres que têm, por exemplo, fratura de estresse no pé, correm até o pé quebrar. Fratura de estresse na canela, mesma coisa. Alterações que estão associadas, por exemplo, até com transtorno alimentar, acaba mexendo com isso. Então, vamos voltar. A gente começa primeiro fazendo alguma coisa que dê uma resposta de recompensa. Nesse sentido, às vezes o exercício aeróbico, ele tende a te dar essa resposta mais rápido. Por quê? Porque ele causa um desconforto mais precoce, então o cérebro produz mais endorfina precocemente, e aí você tem um tempo mínimo para isso acontecer. Quanto tempo dura um craving? Então você precisa de alguma coisa. Quero comer um doce. Quanto tempo dura? Ele dura 3 minutos. É mesmo? Acabei de comer, eu tenho aquela vontade insuportável de comer um doce. Espera 3 minutos. Você vai ver que essa vontade vai diminuir. Em 10 minutos você esquece. É mesmo? Sim. É coisa de relógio. Já aconteceu comigo. Se você colocar no seu relógio 10 minutos e esperar passar, você fala, opa, tô legal. Então é muito do que é o ímpeto. E aí quem que conversa isso? Então a gente estava falando das duas jujubinhas, né? Então a gente tem aqui a resposta, né? Do que é a sua recompensa na roxinha, o que é o seu hábito na laranjinha. Quem é a irritação do doce que vai falar assim, vai agora buscar aquele doce? É a jujubinha vermelha, que a gente chama de amígdala. Ela faz o quê? Ela pega e fala assim, opa, preciso me proteger desse desconforto que está sendo notado. E aí ela comanda uma outra jujubinha que fica na frente, que é essa jujubinha verde aqui. Mas por que o corpo gera esse desconforto? O seu cérebro percebe como desconforto. Né? A falta daquela sensação de recompensa. A falta de sensação de recompensa... Seu corpo sempre quer se sentir bem. É isso? Ele sempre busca uma recompensa, Rogério. Algumas pessoas mais que outras. Tem pessoas, por exemplo, que elas são afeitas a terem vícios. Então, se a pessoa experimentar cocaína, ela vicia. Se ela experimentar cigarro, ela vicia. Se ela experimentar álcool, ela vicia. Entendi. Por quê? Porque é uma necessidade de recompensa que ela tem. E aí... O que acontece nessa condição? O vermelhinho, a jujubinha vermelhinha aqui, que é a amígdala, ela anula o efeito da jujubinha verdinha, que é um negócio chamado núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, que é o que faz a sua programação de atitude. Quando ela desloca e some, você busca 100% a recompensa e a tua jujubinha. Acontece isso. Entendi. Vai tudo pro mato, você come uma tonelada, você volta a fumar, você usa droga. Tem gente que é viciada em esporte radical, né? O cara ele precisa cada vez ir mais longe. Sentir adrenalina. Sentir aquela adrenalina, né? Exatamente. O Paquito, ele tem esse negócio todo final de semana, né? Quando vai pra balada, ele vai pra bagunça. Exatamente. E cada vez é uma coisa mais louca. Eu sou muito viciado em adrenalina. Inclusive, aqui de vez em quando eu te dou uma cutucada pra ter essa adrenalina do será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser demitido? Exatamente. Ele tá sempre entendeu? na corda bamba aí, cara. Tudo pela Hoje, adrenalina. por exemplo, você me filmando quando eu tirei a camisa... Tá vendo? Vivendo perigosamente. Perigosamente, né? Mas Sacou fazendo, o celular já. Mas e aí? Fazendo a alegria do pessoal do Instagram. O pessoal vai ver no seu canal depois dessas filmagens. O que você pode falar aqui do meu caso em porcentagem de sucesso? Na verdade, você precisa de uma recomposição corporal. Você não tem um aspecto de uma pessoa que está em obesidade. Você tem uma gordura localizada mais na região da cintura. A gente percebe que você ainda Coxa tem... também parece que deu... É que você tirou a sua camisa. Graças a Deus. Eu falo, não, sua coxa tá normal, não. É que você não tirou a calça. A gente percebe que você tem uma massa muscular e que a gente percebe que dá pra ver que você treinava. Mas já não tem mais densidade. Densidade Densidade é tônus muscular. Tá. Você não tem mais tônus muscular. Então você é o aspecto de uma pessoa que um dia realizou, já teve um estilo de vida, que tinha prática de atividade física, que fazia musculação e por algum motivo abandonou. Isso é pior do que se eu nunca tivesse feito? Não, ou tanto isso faz? indifere. Ah, tá. Eu acho que tudo que você faz pelo teu corpo, por um período na vida que seja, você tem benefícios. Agora, se uma pessoa foi a vida inteira sedentária, mas ela teve algum tipo de controle, ela vai ter reflexos sobre o que ela fez. Se essa pessoa foi uma pessoa que tinha um estilo de vida mais adequado, mas depois ela veio chutando a lata e está no estado de obesidade, não adiantou nada o que ela fez antes. Então vai muito de como você carrega a tua vida inteira. Você tem quantos anos? 52. Então, com 52 anos, Isso aí já inspira cuidados. Exatamente. Inspira Porque não é cuidados. tão fácil quando tinha 40 ou 30. O seu metabolismo já começa a não responder da mesma forma. Você já tem aí a necessidade de observar a questão de produção de testosterona. E Você- em relação à lesão?
você, principalmente pela sua atividade ou pelo seu trabalho, você pode começar a ter problemas articulares. Então, tudo isso está ligado. E a musculação ajuda muito nisso. Porque esse lance de dor nas costas, né? De ficar muito tempo sentado, né? Essa coisa de... Isso é reforçar a musculação. Na verdade, a adaptação postural é o primeiro passo, depois fortalecer a musculatura é o segundo. Exato. E aí você começa a troca. Recomposição corporal, onde você troca essa concentração grande que você tem de gordura por massa muscular. Ficar musculoso, aí é o outro estágio, o próximo estágio. Primeiro é Agora, secar. agora a gente precisa fazer uma recomposição corporal em você, diminuir a quantidade de gordura e aumentar a quantidade de massa muscular. É isso, esse é o primeiro passo a ser feito. Vocês têm estudos aí de como está o Brasil em relação à obesidade? Porque mudou muito, né? Quando a gente era mais novo não tinha tanto, parece, né? Ontem o Thiago Nigro, fiz um podcast com o Thiago Nigro ontem, e ele perguntou para mim, Renato, a população de obesos no mundo só cresce. Mas e a prática da atividade física? Também só cresce. Ué? Se você pegar na época dos né? nossos pais, não existia esse negócio de treinar. Não, eu só lembro de uns caras puxando ferro, cara de musculação. Treinar na época dos nossos pais era coisa de que eles usavam o termo de halterofilista. Exatamente. Os caras que queriam ficar fortes ou levantar peso. Exato. Hoje, as academias de musculação, elas abrangem todo tipo de pessoas. Pessoas que buscam a estética, pessoas que buscam a saúde, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ganhar massa muscular. O problema é que, junto com a academia, veio também as facilidades da vida moderna. Hoje, você abre um aplicativo e você pede comida. Só que a comida saudável é muito mais cara do que a comida hiperpalatável. É muito mais barato você comprar 10 esfirras do que você pedir um prato de arroz, grelhado e vegetal. Com certeza. Então nós estamos cada vez mais próximos do estilo de vida americano. Os americanos, quase todos eles, quase todos não, mas uma boa parte pratica atividade física. E tem academia em tudo quanto é esquina. Só que você também vê eles, na maior parte, ou pelo menos na maior base da sua alimentação, totalmente desregrada. Com alimentação fácil, rápido, prático e barato. E grandes quantidades, né? Tudo lá é... Tudo é big. Size. Não, é muito barato se você pegar um Embalagem copo desse família. tamanho. É o mesmo preço, É o mesmo quase. preço. O salgadinho é um travesseiro gigante. Exato, né, cara? Travesseiro. É absurdo. O suco é 5 litros, Não, mas o mesmo leite é 5 mesmo litros. no restaurante... Cara, leite lá, o menor leite são 2 são litros. parece aquelas coisas de amaciante, né? Desse tamanho. E restaurante também, você tem que pedir um prato para 2 pessoas, porque vem muita coisa, né? Sim, aí você pega um leite desse, você abre, certo? Você tem que acabar com ele. Não vai deixar estragar, né? Entende? verdade. Você abre um pacote de salgadinho, big size, você vai acabar com ele. Quase que eu morri. Você vai acabar com ele. Então, e o Brasil vem se aproximando disso. Entendeu? E Qual é a saída? É uma reeducação alimentar só? É uma mudança de lei? O que faz para... olha, a saída também são os meios digitais. Eu acho que as pessoas hoje eles têm muito mais acesso à Buscar informação. informação. Isso né? Eles têm muito mais acesso. Mas eu acho que essa curva crescente de população de obesos não vai baixar tão cedo. É mesmo? A tendência Talvez é aumentar, com uma mudança, talvez com o avanço de tecnologia farmacológica para controlar isso de uma forma diferente. Você viu? Pode ver, as medicações vêm mudando e evoluindo cada vez mais. Antigamente você tinha medicamentos que tinham aquela atuação poderosa no sistema nervoso central e era o que tinha. Agora você já tem os análogos de GLP-1, que é uma outra configuração muito mais tecnológica. É uma molécula muito mais moderna. Então, análogo de GLP-1, ele faz algumas coisas, né? Neurologicamente, ele diminui a tua sensação de fome por uma via alternativa do controle da fome, que é um negócio chamado trato solitário. Trato? Tá? Trato solitário. A gente tem... A forma básica da gente controlar a nossa fome, Rogério, é um negócio chamado núcleo arqueado. O núcleo arqueado, ele controla 2 sistemas diferentes. O sistema da fome, que é o sistema de neuropeptídeo YAGUT-RP, que através de um mensageiro chamado alfa-MCH, ele controla um outro negócio que chama receptor de melanocortina tipo 4. E isso fala para você, estou com fome. A outra coisa que o núcleo arqueado controla são os meios de saciedade e capacidade de anorexígena, ou seja, parar de comer quando você está comendo e não comer quando você não quer comer. Tá? Isso é o sistema PONC-CART. E aí elas têm um mensageiro, a título de curiosidade, chama alfa-MSH, que também controla a função desse receptor de melanocortina tipo 4. Essa é a forma básica de você controlar a sua fome. E o que é interessante?
Todos os hormônios do seu corpo, eles praticamente atuam ali. Por quê? Porque a forma de... O hormônio básico que acerta isso é o estradiol. Só que o estradiol, tanto no homem como na mulher, ele não é um hormônio produzido imediatamente. Ele é um hormônio que acontece secundário à aromatização da testosterona. Na mulher, essa aromatização ela acontece principalmente nos ovários. E no homem, essa aromatização ela acontece principalmente nas células gordurosas. Por isso que qualquer desequilíbrio hormonal, ele modifica a sua fome. Aí você fala, mas você está falando só de hormônio sexual. Não. O TRH, o hormônio liberador de TSH, que é o hormônio que estimula a produção de hormônio tiroidiano, ele também é produzido naquela região do hipotálamo lateral. E ele também controla a sua fome. Então, se você tem tireoide desregulada, se você tem hormônio sexual desregulado, a tua fome ela vira do avesso. Agora, você imagina um amigo meu, por exemplo, que ele dorme tarde, tem hipotireoidismo e está com a testosterona baixa. Eu conheço esse cara. Esse cara é um cara muito... Sou eu. Então, aí combinado, dormir tarde, hipotireoidismo e a alteração de secreção de testosterona. E aí? Aí você tem uma fome que nunca acaba. Exato. Né? Principalmente... Um fome que nunca acaba, um cansaço que nunca acaba. Não, cansaço, e também e com ansiedade parece que dá mais fome, né? Não sei se tem a ver. A ansiedade. Tem a ver. Você tá preocupado com alguma coisa que vai acontecer. Sim, por quê? Porque aí a gente volta naquela conversa do núcleo de controle da sua sensação de recompensa, que é o núcleo incumbente. Então você tem uma ansiedade e você aprende, a gente aprende ao longo da vida que comer é uma coisa que traz uma diminuição da sensação de ansiedade. Não é que ela combate a ansiedade, é quando você olha a grandeza. A ansiedade aqui em cima, a sensação de recompensa aqui em cima, você meio que lateraliza essa sensação. Então você bate, sei lá, não é como se você apagasse a parede, é como se você pintasse alguma coisa meio por cima. Exato, dá uma enganada. E aí vem os análogos de GLP-1. Eles agem por uma via acessória, que é a via do trato solitário, né? E eles fazem com que você também tenha uma diminuição do esvaziamento gástrico, fazendo com que você sinta que o teu estômago está mais cheio por mais tempo. Fora a ação endócrina que ele tem, que é o aumento do tempo da ação da insulina, e a insulina no sistema nervoso central, ela é sacietógena. Tem muito profissional que ele tem uma confusão nesse termo, eles acham que a insulina dá fome, porque eles estão acostumados ao paciente que tem diabetes, por exemplo, fazer abuso de insulina e ter muita fome. Não é, mas nesse caso é que o paciente ele tem uma alta resistência periférica à insulina. Isso é um mecanismo de resistência hormonal, é outro papo. Mas quando o análogo de GLP-1 ele aumenta a ação, o tempo de ação da insulina, né, ele faz com que você tenha diminuição do que é a percepção de fome. Ao mesmo tempo, ele controla uma coisa muito importante, que é daí que ele tem uma ação tão importante do ponto de vista metabólico, de melhora de pacientes que têm diabetes tipo 2, por exemplo, que é o controle de uma coisa chamada produção de glicose endógena. É o quanto o seu fígado ele libera de glicose através da degranulação de glicogênio hepático, né? O fígado ele também faz isso, ele faz uma reserva de energia para a gente com base em glicose, só que para ele guardar